Olá, meninas, meninos, olá, olá, tudo bem com vocês? Gente, não sei vocês, mas eu tô me sentindo assim, ai, cada dia mais como é que eu posso dizer? Uma briga comigo mesma, né? Com as minhas emoções, comigo mesma, mas isso é bom, lembra que Deus, ele vai podando, né? Isso é Deus podando a gente, isso é deixa Deus trabalhar, deixa Deus quebrar, isso é Ele, né? E dá o nosso melhor, como a gente pode dar o nosso melhor. Sempre existe uma versão melhor. O Noah tá chorando que ele vai tomar banho. Hoje é aniversário da Luna, então hoje tá um dia desde cedo corrido. E eu não consegui vir. Peraí, gente. Bom, eu não consegui gravar de manhã, mas se Deus quiser, amanhã a gente já se alinha, no máximo até quinta-feira já começa a sair mais cedo os devocionais, tá? E o quanto mais for, eu quero dar uma encurtada para todo mundo poder assistir, todo mundo que tá corrido poder assistir. Combinado, meninas? Vamos orar. Eu nem mandei o louvor de hoje, mas o louvor de hoje é lindo, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, tá? Ai, Senhor meu Deus, glorioso, glorioso. Fechem os olhos, vamos agradecer ao nosso Pai, o nosso Pai original, nosso Pai verdadeiro. Ah, Senhor, nosso Deus maravilhoso, como somos felizes, como somos gratas por tê-lo na nossa vida. Nós reconhecemos, Senhor, nós reconhecemos que não éramos nada sem a Sua presença, não somos nada sem a Sua presença, Senhor. Nós somos vazias, nós somos seres simplesmente perambulando por esse mundo sem destino, Senhor. Abre o nosso coração, Pai, abre o nosso coração de uma vez por todas, para poder ouvir cada palavra, para poder meditar na Sua palavra. Mostra, Senhor, o versículo certo, o louvor certo, a pessoa certa. Coloca na nossa vida, Pai. Coloca na minha vida, na vida dessas pessoas que estão ouvindo. Senhor, estamos aqui para mostrar e para glorificar como o Senhor é grande, poderoso, santo. Santo é, Senhor. Não há outro como Tu, Pai. Querido Deus, que permaneça, nos dê força para permanecer nesse devocional. Nos dê força para poder continuar, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo esteja entre nós, no meu falar, no meu andar, abençoando todas nós. Amém. Ai, meninas, eu dei um corte, voltei, porque o Noah tá tomando banho, tá chorando. Bom, então vamos lá. Hoje vamos ler Tiago, Tiago 1, 23 ao 24. E lá vai falar, e o tema de hoje é a identidade é a chave do acesso. A identidade é a chave do acesso, certo? E lá fala assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que forte, né, gente? Então, meninas, aqui fala que as nossas escolhas diárias são definidas pela nossa crença de valor próprio e pela identidade que acreditamos que temos, que é o nosso eu. Nossas escolhas são definidas, ou seja, todas as escolhas que fazemos são definidas pela crença que a gente acredita que merece e pela identidade que a gente tem. Voltando, lembrando que a identidade nossa, ela Deus nos deu uma, original, plena, perfeita, e de acordo com a nossa crença, a nossa infância, o meio social que nós vivemos, nós fomos agregando outras crenças, outras identidades, outros post-its colados entre nós, né? Sobre nós. E hoje, e aqui é a Camila falando, né? Posso olhar hoje nos seus olhos e de maneira convicta dizer que eu acho
Muito inteligente, uma pessoa sábia, disciplinada, realizadora, capaz de vencer a zona de conforto e fazer o que precisa ser feito para atingir esse objetivo. Você vai ouvir isso né? Isso tudo vai te agradar, vai te fazer sentir muito feliz, você vai ficar, você vai se sentir validada, né? Se eu falar assim, olha, nossa, você é maravilhosa, tudo que você faz é muito bem feito, você é uma dona de casa excelente, você é bonita, você cuida bem do seu corpo, você é boa nisso, é boa naquilo, né? Você vai se sentir super validada. Mas se isso mas isso não vai se sustentar por muito tempo na sua vida, se de fato não reconhecer emocionalmente em si todas essas características. Como diz a passagem bíblica que iniciou essa reflexão, você vai virar as costas e se seguir esquecendo quem você é, fazendo escolhas erradas, estando com pessoas em lugares errados, sabotando sua vida, que era para ser abundante, pois uma vida medíocre e cheia de altos e baixos é o que alcança uma pessoa sem muito valor. Gente, medíocre é tudo que é no médio. Medíocre é o que tá no médio. Medíocre não é uma palavra assim ruim que te desvaloriza. É simplesmente você tá em busca sempre de algo melhor, uma vida melhor, algo melhor. Você tá em constante, né, busca por algo melhor. Ou você não tá fazendo nada. Simplesmente não tá fazendo nada. A gente pode até usar como quente e frio, morno, né? Na Bíblia tem essa passagem. Nunca no morno, né? Ou é quente ou é frio. Então, frio, uma pessoa que de repente não tá buscando nada, de repente uma pessoa que não quer nada com nada, ou até lembrei agora assim de pessoas viciadas, né? Que esquecem, enfim. Vida medíocre, pois uma vida medíocre e cheia de altos e baixos é o que alcança uma pessoa sem muito valor, que não acredita ser capaz de realizar grandes feitos e que não se sente merecedora de viver coisas boas e ser feliz. Quando estudamos a saída do povo judeu do Egito, que foi conduzido por Moisés, percebemos uma sequência de comportamentos de autossabotagem que os impediram de acessar a terra prometida e viver a promessa de Deus. Olha isso, né? Que comparação, né? Eles se sabotaram de várias maneiras. Foram rebeldes ao desobedecer a direção dada por Deus. Foram idólatras, insatisfeitos e lamurientos, ficavam reclamando, né? Não estava boa a situação, eles reclamavam, ingratos, não reconheceram a provisão diária dada por Deus durante o tempo que eles estavam nesse caminho. O povo escolhido de Deus estava com sua identidade completamente adulterada. Ou seja, eles sabiam que eles eram escolhidos de Deus, eles tinham essa certeza, mas o decorrer do que eles já viveram e do que eles estavam vivendo, eles foram adulterando aquela promessa que foi ali convicta e certeira que era deles e que quem permanecesse ia ter a terra prometida. As experiências que eles viveram durante o tempo em que foi escravizado no Egito, então as experiências que eles eram escravos no Egito, roubaram dele a consciência de quem eles eram de fato. A mentalidade de uma raça eleita foi transformada em uma mentalidade de escravo. E como escravos, eles não sabiam ser livres, não sabiam ser prósperos e não podiam ser herdeiros das maravilhas. Então, por emocionalmente não terem clareza de quem eram, da sua real identidade, que eram filhos de Deus, povo de Deus, eles deram um jeito de sabotar o plano de Deus para sua vida e por isso não acessaram as promessas, não usufruíram da terra prometida. Como isso funciona, gente? Comigo e com você é exatamente assim. Vocês pegaram a chave? Então, pegaram, né? Povo prometido. Eles eram escravos, inclusive tem até uma passagem agora eu esqueci o nome dela. Esqueci mesmo o nome dela. Ela resgatou mais de 1.000 escravos. Eu assisti o filme, inclusive o filme é maravilhoso. Ela era escrava, mas ela não admitia essa vida. Ela não conseguia olhar, porque ela não podia escolher, né? A família, os filhos dela não teriam uma vida. Ela era escrava de uma fazenda lá, né? Então ela resolveu. Ela sabia de um lugar que estavam
um refugiado, não um lugar refugiado para escravos, ela sabia, ela deu um jeito de fugir e ela conseguiu. Ela fugiu. Chegando lá, ela encontrou a pessoa, viu que era real e tudo, mas o que ela fez? Ela tinha que voltar para buscar as pessoas. Então ela voltou e ela resgatou dessa forma. Ninguém pegou ela. Ela tinha um plano ali. Ela resgatou acho que mais de 1.000 escravos. E aí ela fala que ela poderia ter resgatado mais 1.000 se eles soubessem que eram escravos. Então, olha aí como é a mentalidade, né? Se eles percebessem que eles eram escravos e realmente, né, não se conformassem com essa vida, porque a gente se conforma. O fato da gente achar que o teto do salário tá bom, que filho é assim mesmo, casamento é assim mesmo, ele é assim, não muda. Isso é conformismo, né? Se a gente não tá feliz, se tem algo errado e que se você vê que você pode melhorar, então só você pode mudar, a gente não muda ninguém, nunca, a gente não muda, isso é impossível, né? Enquanto a gente usar nossas forças para tentar mudar alguém, a gente vai continuar perdendo. A gente só muda a gente mesmo. O poder está entre nós, nosso comportamento, nossa atitude. E é escolha, é plantio. O que você escolher, você plantou, você vai colher. De repente, tá na hora de você escolher uma semente nova para um plantio novo, para uma colheita nova, né? Se fizer a mesma coisa, sempre o resultado vai ser o mesmo. Vamos mudar? Não tá gostando do resultado? Então vamos mudar, né? Então vamos lá. E a palavra de Deus diz que ele nos conhece pelo nome, já falamos disso, que nossos dias foram escritos no livro da vida e que ele tem planos para a nossa vida. Ele fala também que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que seus pensamentos sobre mim e sobre você são de paz e nada de mal. Porém, você já sabe que desde quando estávamos no ventre da nossa mãe até hoje, passamos na vida por muitas experiências boas e ruins. Essas experiências produziram memórias e nós associamos a essas memórias significados e sentimentos. E a combinação dessas memórias, dos seus significados e sentimentos gerou nossas crenças. E são elas que estão definindo a maneira como nós vemos, ou seja, a nossa identidade. Lembrando que toda crença é autorrealizável. Então, se você não tem a vida que você quer hoje, é porque você ainda não acredita que você merece. Simples, tá? Quando você acredita que você merece, você trabalha a sua identidade, automaticamente as coisas, você tem atitudes diferentes, você tem pensamentos diferentes, crenças diferentes e resultados diferentes. Gente, isso é fato, tá? É lógico que vira e mexe eu vejo comentários assim nos vídeos da Camila, do Paulo, né? Quando fala assim, você tem a vida que você merece. Aí a gente comenta assim, eu vejo gente comentar assim, então eu mereço ser paraplégico, eu mereço ser cego, eu mereço ser... Gente, salvo isso, tá? Se alguém pensou isso, se alguém pensa isso, salvo isso. Deus sabe de todas as coisas para todo mundo, o plano dele, se você tem alguma doença, se você tem algum problema, Deus sabe de tudo. Nós estamos falando de coisas que estão no nosso alcance, né? E Deus cura paralítico, Deus cura cego, Deus faz milagres que só Ele pode fazer. Então, o que Ele quer na sua vida depende só de você encontrar o seu plano com Ele, o seu propósito com Ele, que a gente vai falar sobre propósito agora, tá bom? É muito importante a gente entender o que é um propósito. Sempre o propósito que Deus planejou para nós vai estar ligado entre o céu e a terra, né? Então, eu falo assim, hoje eu sinto um ardor muito, muito forte no meu coração de talvez ligado mesmo a propósito. Não consegui pôr na minha rotina ainda, não é algo que eu ainda planejei, mas é uma coisa que eu gosto de conversar sobre a minha história, sobre a minha transformação, sobre o que Deus fez na minha vida, da pessoa que eu era, de onde eu vim, das coisas que eu fiz. Só quem me conhece, né? Desde quando eu comecei a sair da minha casa mesmo, né? Quando eu tinha por volta dos meus 18 anos, até os meus 35 anos. Olha, bastante tempo, hein?
Foram anos, sequências de muito erros, muito lugares sujos, muitas pessoas sujas, inconsequente totalmente, né? Comigo, com o meu corpo, com as minhas decisões, com o exemplo, sem sequer se importar no exemplo que eu era para meus filhos. Como se isso não fosse minha responsabilidade, né? E eu não me lembro de nem estar preocupada com isso. Eu sabia que eu tinha que fazer algo para prover financeiramente uma vida melhor para eles, mas não estava preocupada com o quanto eles não tinham a presença de Deus ou palavra de Deus. Olha que responsabilidade, né? Por isso que fala que a Bíblia é manual prático de vida. Quando você está alinhada à Bíblia, ao manual prático de vida, as suas ações, suas atitudes são outras. Nós falamos sobre a mentira, como é importante a gente não mentir, omitir, mentir, manipular, tudo isso são linguagens do pai da mentira, o Satanás. Depois nosso casamento tá ruim, nossa vida financeira tá ruim, tudo isso tá ruim como consequência, a gente não sabe por quê, né? Porque compactuamos com a mentira. Quando mentem pra nós, a gente não gosta. Então, né? Enfim, gente, vamos voltar aqui. E aqui fala que é sua identidade, suas crenças sobre você mesmo que o aproximam ou o afastam dos projetos de Deus e da promessa que ele tem na sua vida. Quantas pessoas perguntam como pode encontrar seu propósito e nós sempre respondemos que elas nunca encontram seu propósito, mas à medida que elas descobrirem quem de fato são, seu propósito aparecerá. Propósito de respeito à missão. E cada uma de nós foi planejado por Deus com todas as características e dons para cumprir uma missão específica. Olha que engraçado isso, características e dons para uma missão específica proposta por Deus. Então, algo que você vê que tá em você, que você tem um dom. Todo mundo fala assim pra mim, né? Você tem um dom da oratória. Nossa, você devia ser professora. E aí agora começou a bater assim, falou: "Caramba, eu gosto de falar, eu gosto muito de falar. Eu sou uma pessoa que ama falar, então às vezes até eu tenho um problema, às vezes não deixo os outros falar, porque eu amo falar. E gosto de ouvir também, gosto de olhar comportamentos da pessoa, gosto de estudar sobre comportamento e tô numa pegada agora de neurociência. Então eu sinto um ardor muito grande nessa área, né? Talvez ainda não encontrei meu propósito, mas aí que a gente vai falar aqui. A gente não encontra o nosso propósito. Ele tá dentro da gente, ele já tá dentro da gente, né? A gente não descobre, qual é meu propósito? Ele já tá dentro de você simplesmente abre os olhos, né? Se encontra com ele, né? Aqui fala, mas à medida que descobrimos quem de fato são, seu propósito aparecerá, propósito de respeito à missão. E cada uma de nós foi planejado por Deus com todas as características e dons para cumprir uma missão específica. Porém, preciso ser capaz de me despir das mentiras que as experiências ruins que eu vivi imprimiram sobre mim, sobre meu valor, para reconhecer o que de fato eu carrego e quem de verdade eu sou, para que então possa cumprir a minha missão. Quando essas pessoas dizem acreditar que não existe um propósito dado por Deus, sempre pergunto para elas: já reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador? E creem que ele é o único Filho de Deus? Se a resposta for sim, eu a lembro então de que elas já têm sim 2 grandes e poderosos propósitos em sua vida. Pois Deus mandou amar Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Amar o próximo como a mim mesmo. E a gente só ama o próximo cumprindo a ordem de Deus, né? Primeiro a mim. E amar a mim é reconhecer o meu valor, ter auto-perdão, humildade para saber que tudo que tem foi dado por ele e tem que servir a ele. Olha que forte, né? Só quando de modo intencional decidimos viver um processo de resgate na nossa identidade intencional, lembra? Todo dia você pôr a intenção, todo dia, dada por Deus e que a vida nos roubou, podemos descobrir quem somos originalmente, nos amar, nos perdoar e assim obedecer a Deus, amando sobre todas as coisas e amando o seu próximo. Só podemos dar o que temos. Gente, isso é demais. Ninguém dá o que não tem. Então, se você é uma pessoa que talvez não consiga amar o próximo, e a gente amar o próximo não é assim, eu amo, assim, não, é mais forte do que isso, né? É você olhar
e ver que, independente de tudo, você consegue amar mesmo. Você tem empatia. Empatia é sentir a dor alheia, não é se colocar no lugar da pessoa simplesmente. É você sentir a dor, a emoção, tudo que ela tá sentindo, como que seria se você estivesse no lugar dela, no sentido de emoção, né? E aí sim, sabe, você começa a perceber e a mudar. Eu uso isso muito com meu marido, né? Às vezes quando ele tá irritado, tal, eu fico olhando, tentando imaginar o que será que eu fiz que irritou ele, aonde acarretou, que ferida que eu causei nele e tal, nananã. Aí eu, de repente, eu até consigo, mesmo não concordando, tendo mais paciência. Ninguém dá o que não tem. Então, lembrando, nós sabemos da nossa identidade, como fomos criados, o que aconteceu com a gente no decorrer da vida, né? O que nós podemos entregar e o que não. A mesma coisa a outra pessoa, né? Quando você até conhece um pouco mais da história dela, o que aconteceu com ela, aí sim você consegue entender mais ainda, né? É a empatia. E o mais poderoso e lindo é que quando decidimos de verdade viver esse processo, mesmo sabendo que pode doer, verá de maneira sobrenatural Deus conduzindo e revelando planos e mais planos cumprindo no meio da sua vida. Afinal, agora já começou a entender quem ele é e quem ele o fez para ser. E aqui a Camila fala que ela sempre teve muito ocupada em ser muito boa, né? Em ser a melhor esposa, a melhor empresária, a melhor mãe, a melhor cristã, a melhor amiga. Ela sempre tinha que ser a melhor, dar o melhor dela, ser o melhor exemplo, né? E ela nunca parou para pensar qual que era o propósito da vida dela. Ela achava que a missão dela era auxiliar o marido, que a missão dela era ser mãe, cuidar da casa. O que ela não imaginava é que um dia ela estava fazendo as coisas certas, mas pelo motivo errado. Coisas certas, mas sem motivo, né? E que quase o casamento dela foi água abaixo, quase ruiu, né? Porque ela não conseguia entender as fraturas da alma dela, as feridas da alma dela, ela nunca aceitava crítica, ela nunca aceitava, ela achava que ela nunca ia ser boa, perfeita o suficiente para o marido dela, né? E aí, para não perder a família, não destruir a família, ela entrou numa jornada para descobrir quem ela era, se arrepender, mudar, conectar, mas de novo, ela entrou nessa jornada por um motivo errado. Para ela perder a família, ser divorciada, era um absurdo, né? Não, imagina eu lutei a vida inteira para ser perfeita, vou perder meu marido? Não. Nessa jornada, nessa busca com Deus, nessa busca pela sua identidade restaurada, ela foi, foi se entregando ao Senhor, foi entregando a eles novos projetos, novas missões, projetos que eu jamais pensaria por mim mesmo, que a velha Camila não tinha a menor condição de cumprir, pois eu era egoísta demais para isso. A cada etapa que eu vivia, tirava uma nova escama do meu olho, enxergava com mais clareza o que em mim precisava ser transformado e curado. E quando eu vencia, quando eu vencia essa nova etapa, aumentava a dimensão dos projetos de Deus na minha vida. Se esse livro está nas suas mãos, saiba que ele é 0 projeto meu e 100% ordem vinda do céu. E eu ainda duvidei e por muitas vezes orei pedindo confirmação de Deus e ele mesmo, se era ele mesmo falando ou se era coisa do homem. E assim ele foi respondendo uma a uma de forma sobrenatural. E é assim que ele faz quando estamos comprometidos com a decisão de viver o processo, cumprir a jornada e nos tornar parecido mais e mais com o plano original dele para nossas vidas. Foi a minha real identidade que me deu acesso nos projetos e planos de Deus para minha vida, meu propósito, e é a sua real identidade que se conectará com o seu propósito. Só existe esse caminho. Não se busca propósito, busca-se alinhamento com Deus, busca-se reconhecimento e arrependimento de quem nós vínhamos sendo, para nos tornarmos imitadores de Cristo e a cara do homem e da mulher que Deus planejou para nós sermos, tá bom? Gente, se Deus tem um plano original e um projeto para ser realizado na Terra, que glorifica o nome dele e que precisa ser realizado por você, só existe uma maneira de cumprir esse propósito. É fazer o caminho de volta. É reconhecer tudo que existe na sua vida que não parece com Cristo. Tudo que rouba você dos planos de Deus para sua vida. É se livrar das mentiras que você acreditou a seu respeito e se aprofundar no relacionamento com Deus, para que à medida que elimina as disfunções em seus comportamentos, seja cheio de verdade dele ao seu respeito e cheio do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e da justiça e do juízo.
Olha, meninas, aqui, mais uma vez, né? Vamos entrar na jornada, trazer luz e vamos escrever uma carta de confissão para Deus com tudo que existe em você que não se parece com Cristo. Se Ele nos mandou sermos seus imitadores... Ó, o Noah tá chorando bastante agora. Ó, peraí. Gente, eu espero que não tenha ficado maçante, espero que eu tenha tentado passar para vocês. Eu peço perdão para vocês por não tá passando da forma que eu comecei. Eu vou me entregar mais para isso, tá? Eu tenho que fazer isso quando não tem criança em casa, quando os filhos não estão aqui. Quando o trabalho já estiver tudo ok. Primeira hora da manhã é o que eu tenho que fazer, eu tenho feito isso cedo, então eu acordo 5 horas da manhã, mais ou menos, 4h30, e aí 4h30 acordei um dia, tá? 5 horas da manhã e faço devocional. Mas eu espero que vocês tenham entendido que a palavra, né, voltando um pouquinho para ela, hoje o louvor é lindo, né? É lindo, vou mandar para vocês. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, dá as costas e esquece que viu. Então é mais ou menos isso, né? É você lembrar quem você é. Nós somos parecidas com Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E aí você dobra o seu joelho nas suas orações, pede para o Espírito Santo caminhar com você, pede para ele te mostrar o que você não tá vendo, aquela área que tá te afetando, aquela área que tá te incomodando. Lembra que é tudo fratura emocional, né? A gente não domina ninguém, a gente não controla ninguém, né? Tudo tá nas nossas mãos, no nosso alcance. Vamos cuidar da gente, cuidar do, né? O amor próprio é você cuidar de você, cuidar da sua identidade, fazer o que você puder para restaurar ela e lembrar que tem um plano lindo, perfeito de Deus e que o inimigo ele só quer uma coisa. Ele quer tirar você desse caminho e ele vai tentar de tudo, ele vai falar coisas no seu ouvido, ele vai apresentar pessoas para tirar você desse foco. Quando você estiver focada, vai acontecer alguma coisa. Então lembra que ele é burro, ele é ardiloso, ele sempre usa a mesma tática. Então você tem que estar blindada, tá bom? Faça o que vocês puderem para entender. Busca ajuda que for. Quem quiser livro, já falei, tem um PDF, eu busco, eu mando para vocês. Faça o que for para encontrar essa jornada. E lembrando que o propósito ele vai chegar até você, tá? Algo que você é boa, algo que você é bom e que você pode contribuir com o mundo, que esteja alinhado ao céu e à terra. E não tem como a gente encontrar nosso propósito e seguir nosso propósito se a gente não estiver alinhada com Deus. Porque o nosso ego, a nossa identidade distorcida, as nossas crenças daqui do mundo, elas entram e aí não deixam a gente ter a consciência de quem a gente é, de como falar, de como agir, de como se comportar, né? Espero que tenha passado para vocês. E lembrem então de fazer a carta. Façam os exercícios, porque não é à toa que tem esse exercício, gente, tá? A gente fala, plana um trecho da Bíblia, traz para a vida real, para o nosso comportamento do dia a dia, explica que não é normal ter uma vida ruim, uma vida medíocre, que isso foi crenças que a gente acreditou que merece, não é assim. Você merece, sim, ter tudo de bom, uma vida plena, maravilhosa. Não vai ser do dia para a noite, vai ser devagar, construindo, abandonando velhos hábitos, velhos lugares, velhas pessoas. Inclusive, eu tenho um testemunho rápido que eu vou contar para vocês. Quando eu entrei no meu processo, meu marido tinha pedido o divórcio e eu estava, né, simplesmente perdida. Fui na igreja, que minha amiga me convidava muito, muito tempo e eu falava assim: imagina, eu na igreja, falava assim. Ai, minha amiga vai cansar de me convidar, tadinha. Mas eu não vou. Pensava assim, gente.
E aí Deus me usou como isca, tirou, né, meu casamento e usou meu casamento como isca, aliás, e eu fui. E aí um culto, o pastor tava falando sobre, foi até Gênesis, né? Eu não vou entrar muito no assunto, tá? Não, eu vou falar, tá bom? Vou falar porque acho que é importante. Foi Gênesis, na época que, na parte que eles estavam lá no Éden e acho que Deus apareceu, a Eva já tinha oferecido a maçã, enfim. E aí ele falou sobre lugar certo, pessoa certa, mas decisão errada. Que eles estavam no lugar certo, com a pessoa certa, mas tomaram a decisão errada. Então, ele explanou muito sobre isso. Esses 3 pilares: lugar certo, pessoa certa, decisão certa. Esses 3. Então, não adianta nada você tá tomando a decisão certa, né? Decidir mudar, é isso aí. Tá com a pessoa certa para essa jornada, mas tá no lugar errado. O que é o lugar errado? Frequentar lugares errados. Que mais que eu posso dizer? De repente, um emprego errado, né? Existem várias formas de você olhar isso. E aí o pastor foi até mim, assim, até meu banco, olhou para mim e falou: você entendeu que você precisa mudar e que vai doer? Vai doer, vai doer. Lugar certo, pessoa certa, decisão certa. Ele apontou na minha cara e falou. E ali eu entendi, ali pra mim que foi pra mim. Eu até escrevi, acho que atrás da minha Bíblia, ó. Devo ter aqui. Ó. Foi dia 15 de... não. Aqui, ó. Deus vai mudar sua vida em 2024. Ele tem um milagre em sua vida. A promessa de Deus pra mim. Decisão, pessoa, ambiente. Decisão certa, pessoa, gente certa, ambiente, lugar certo. Que lugar que você vive, que ambiente que você vive, quem são as pessoas ao seu redor. Às vezes a decisão é a certa, o ambiente é certo, mas as pessoas são erradas. Onde me encontro nisso, né? Deus vai caminhar com você, mas vai depender desses 3 fatores. Gênesis 3, 8. Cuidado com as suas decisões, elas podem fazer você andar para trás. Ora, ora e ora. Espera mais um pouco. Ora, 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 espera mais um pouco. Dando desculpas com a decisão errada. E aí ele citou, né? Depois Samuel 13:3, que aqui ele fala, né, sobre o Jonadab, né, que ele influencia Aminum a dormir com a irmã, né? Ele dá uma dica ruim ali, ele pede pra ela trazer comida pra você à noite, aí você dorme, ele queria dormir, tinha desejo pela própria irmã, e ele foi lá e deu um conselho ruim. E aqui para vocês entenderem que como é importante a gente escolher o ambiente certo, a pessoa certa, com quem a gente vai falar, talvez o nosso problema, quem a gente vai pedir conselho, decisões, né? O que a gente vai decidir hoje? O que eu vou decidir? Tem uma agenda. Hoje eu decido isso, hoje eu vou ler a Bíblia. Começa assim, gente. Talvez você não sabe o que fazer, não sabe seu propósito, não sabe que você é boa. Começa assim, então hoje eu vou ler a Bíblia, hoje eu vou ler, hoje eu vou fazer esse devocional. Pronto, hoje eu vou fazer o devocional. Eu vou ler o versículo e vou entender mais sobre ele. Hoje eu vou ouvir louvor, hoje eu vou escolher um louvor lá pra mim. E aos poucos você vai sendo trabalhada por Deus, Ele vai trabalhando a sua vida. Hoje eu vou orar de manhã, à noite. Senhor, abençoa meu dia, me mostra o caminho, abre minha viseira. Eu não sei qual é o meu propósito, mas me mostra, queima no meu coração qual é. Me transforma numa pessoa melhor. É isso, gente, tá bom? Eu vou mandar para vocês o louvor. O exercício é fazer uma carta para Deus, confessando tudo que tem na gente que não se parece com Ele. E lembrar que todas as vezes que trazemos luz,
ao que ainda precisa de mudança em nós, estaremos reforçando a nossa consciência de que o primeiro passo para a transformação é quebrar o nosso orgulho, de onde vêm todos os nossos problemas. Um beijo em vocês, Deus abençoe grandemente. Nós estamos falando sobre identidade. Então é assim, ó, amanhã nós vamos falar sobre obediência, tá? Obediência. E lembrando que a identidade é a chave. Ela é a chave para acessar todas as promessas, todos os planos que Deus tem para nós. É a gente descobrir a nossa identidade verdadeira nele. Lembra disso, gente, não é difícil. É uma jornada, é um passo a passo, tá? Primeiro o espírito. Então, ela vai acessar todas as portas que Deus tem para você. Todas, a porta da abundância financeira, a porta do relacionamento, a porta do amor próprio, a identidade vai acessar. Combinado? E errou, pecou, faz o caminho de volta, pede perdão e vamos ser uma pessoa melhor sempre. Beijo em vocês. Tchau.